Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir essa mensagem. Me chamo Carlos Gomes, de João Pessoa, Paraíba, do canal Democracia Espiritual. Eu quero agradecer a Deus pelos novos inscritos e desejo que sejam bem-vindos a fazer parte desse canal, dessa família em Cristo. E também quero agradecer desde já, antecipadamente, de antemão, por aqueles que assistem também o conteúdo desse canal, mas que não se inscreveram ainda. Mas eu peço, por gentileza, que se inscrevam nesse canal Democracia Espiritual, deixe seus comentários, dê seu like, compartilhe essas mensagens e vamos que vamos. Eu quero trazer uma pequena reflexão, quero desejar também um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que você vai assistir essa mensagem. E mais uma vez iremos crescer na graça e no conhecimento do Pai, com os olhos iluminados e a mente de Cristo. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema: João entrou em contradição. João entrou em contradição? Esse é o tema da mensagem, é uma pergunta. E o texto principal que eu quero trazer aqui se encontra na primeira epístola de João, capítulo de número 3, e o versículo de número 2, que diz assim. Antes de eu ler, eu quero dizer que João estava escrevendo a epístola de João foi escrita para uma comunidade cristã que se defrontava, que se deparava, que enfrentava a heresia gnóstica, ou seja, o gnosticismo estava imperando ali no primeiro século, quando João escreve essa carta. E João procurou encorajar os seus membros a viverem uma espécie de vida coerente com a comunhão com Deus, o seu Salvador. Então veja, a intenção de João nessa primeira epístola era encorajar os cristãos ali do primeiro século para combater o gnosticismo. Então veja, quando João escreveu essa carta foi entre o ano 60 e 65, ali do primeiro século. Já se passaram 20 séculos, pois quando essa carta foi escrita foi no primeiro século. Nós estamos no século 21. Já se passaram 20 séculos. Já se passaram 2000 anos quando essa carta foi escrita. E eu ouvi um pregador aí, ele falando com um dos seus membros, ensinando, e dizendo que João, ele entrou em contradição. Eu estou falando de João, um dos 12 discípulos que andaram com Jesus. João andou com Jesus. João ouviu instruções de Jesus, ensinamentos. João viu milagres, prodígios e maravilhas feitas no ministério terreno de Jesus de Nazaré. Isso aconteceu há 20 séculos atrás. E eu vi um pregador dizer que João, ele entrou em contradição ao afirmar a vinda do Filho do Homem, a segunda manifestação da vinda do Filho do Homem. João havia entrado em contradição. Por quê? Porque João, ele caducou, João já estava velho. Veja, meu irmão, a falta de conhecimento, veja a desonestidade, veja que não faz sentido nenhum. Então, o texto principal que esse abençoado aí, esse doutor, esse
esse pastorzão aí sabe tudo, só que não. Ele veio aqui para 1 João, o texto principal foi 1 João, capítulo 3, versículo 2. Preste bastante atenção, meus irmãos, no que esse homem falou a respeito e usou esse texto aqui, essa passagem de 1 João. Vamos lá? Vamos lá. Versículo de número 3. 1 João, capítulo 3, versículo de número 2, que diz assim. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Veja, esse agora, essa expressão agora, falada por João, veja que é uma expressão, esse agora estava lá no presente, era presente. Para nós, o tempo do verbo para João lá, no momento da escrita, era presente. E para nós hoje, é passado. Hoje, para nós, é passado. Já passou isso aqui. Não foi para nós. Isso aqui não foi escrito para nós. Não foi dirigido para a igreja do século 21. Entendeu? Então veja, meu irmão. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Veja, meu irmão, que João, a expressão de João para aquela comunidade ali cristã do século I, antes da parúzia, essa carta foi escrita entre o ano 60 e 65. Vou ler novamente, meu irmão, presta atenção. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, veja, João estava esperando a manifestação, a segunda vinda do Filho do Homem, veja, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Preste bastante atenção. E esse abençoado aí, ele pega essa passagem aqui e diz que João entrou em contradição. Porque João caducou, João estava velho. Veja, meu irmão, o ensinamento, o entendimento desse homem, do sistema religioso tradicional, não faz sentido. Não faz sentido. Por que não faz sentido? Eu vou provar. Quando João, ele falou sobre a manifestação da vinda do Filho do Homem, entendeu? Não seria num corpo físico, não seria num corpo de carne e sangue, não seria num corpo de massa corpórea, meu irmão, como esse que eu estou aqui, ó, corpo de carne e sangue, não. João não estava falando que a manifestação da vida do Filho do Homem seria num corpo físico, de maneira nenhuma. Não faz sentido, doutor. Por que não faz sentido? Entendeu? Por que não faz sentido? Veja que João esperava, ele estava no aguardo, não é? Mas a vinda do Filho do Homem não seria num corpo de massa corpórea. Por que não seria, meu irmão? Vamos ler novamente. Amados, 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Olha, ainda não tinha acontecido. Aí ele continua, mas sabemos, olha, a convicção de João, a certeza de João, porque a manifestação da vinda do Filho do Homem aconteceu ali, naqueles dias. Eles estavam vivendo os últimos dias, os últimos tempos. Entendeu? Não era para os nossos dias. Então João tinha essa convicção, essa certeza, porque os sinais eram claros. Os sinais da vida do Filho do Homem, que Jesus falou lá em Mateus 24, estava ali acontecendo, meu irmão. Terremotos, perseguições, guerras, rumores de guerras, tudo falsos profetas.
homens que se apresentavam dizendo que era Cristo, a perseguição do Império Romano. Então tudo isso estava acontecendo, eram os sinais da manifestação da vinda do Filho do Homem. Então veja, mas sabemos que quando ele se manifestar, veja, que João tinha consciência, ele tinha convicção, e a manifestação da vida do Filho do Homem foi para aqueles dias, ainda em vida daqueles irmãos, daquele povo que viveu ali no século I. Não era para nossos dias hoje, como os pastorzão aí, os pregadorzão, os sabe tudo, só que não, os teologão aí, dizem que Jesus ainda vai se manifestar, que Jesus está voltando, que os sinais estão aí. Não, os sinais foi para aqueles tempos. E João viveu ali, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, em Mateus 24, ali, entendeu? Então João viveu e ouviu as instruções de Jesus, que ele viria. Eu vou provar também que João ouviu o próprio Jesus falar que o mundo não veria mais ele. Então, de forma corpórea, de massa corpórea, entendeu? De carne e sangue. O próprio João estava ali. Então vamos continuar aqui, que a gente vai ver lá o que Jesus falou para os seus discípulos, que o mundo não veria mais ele, entendeu? No corpo físico. Então veja, mas sabemos que quando ele se manifestar, olha, mas sabemos, veja que está no plural. João tinha certeza plena, convicta, que a vinda do Filho do Homem, a manifestação, a segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, seria para aqueles dias, nos dias de vida deles, e não seria num corpo de massa corpórea, num corpo físico de carne e sangue. Não, doutor. Vamos lá. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Assim como é, João está dizendo, o veremos, mas não, meu irmão, no corpo físico, não, doutor. Não, doutor. João estava esperando como outros, né, a boa semente, entendeu? Os escolhidos ali, daquele século ali, daquele tempo, sim, mas não no corpo físico. Por quê? Vamos ver aqui, veja, vamos ver aqui em João, capítulo, veja que foi João que escreveu aqui, falou isso aqui. Vamos ler. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Veja aqui, vamos aqui agora para João, livro histórico de João. O próprio João escreveu, o que João escreveu aqui na primeira epístola, entendeu? A manifestação, né, que aconteceu no ano 70, que eles estavam aguardando, que foi a parousia. Veja, o próprio João estava aqui no momento em que Jesus falou, no capítulo 14, no momento em que Jesus falou, veja, antes da cruz, Jesus falou antes da cruz, o que eu vou ler aqui, que o mundo não veria mais. E João, quando escreveu a primeira epístola, que a gente acabou de ler, foi depois da cruz, entre o ano 60 e 65. É muito claro isso aqui, meu irmão. Veja mesmo, olha, eu vou ler aqui 3 versículos, vamos lá. Mas eu quero que vocês, o versículo principal é o versículo 19. Eu vou ler o 15 até o 19. Preste atenção. João, livro histórico de João, capítulo 14, versículo de número 15, diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. Veja, Jesus falando para os seus discípulos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Jesus estava prometendo, fazendo uma promessa do Espírito Santo. Vamos lá. E ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Veja, meu irmão, presta atenção, versículo 17. O Espírito de verdade, não é o espírito de mentira que é pregado aí, onde esses homens dizem que é cheio do Espírito Santo e vive pregando mentira, e vive com heresias, e vive manipulando e enganando o povo, falsificando o evangelho, entendeu? Então, será que o Espírito de verdade que o próprio Jesus estava falando aqui, ele está de acordo com mentiras? Será, meu irmão? Que espírito é esse?
Eu tenho certeza que não é o Espírito de verdade que o próprio Jesus falou aqui. Será que o Espírito, será que Deus, o Espírito Santo, será que Deus está de acordo com mentiras, com manipulações? Não, doutor. Então vamos lá. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O glória. Olha o que Jesus estava dizendo para João, Pedro, Tiago, Filipe, Natanael, André. O próprio Judas estava ali nesse momento. Judas estava presente ali. Então eram os 12 discípulos que estavam ouvindo ali Jesus falar. Então vamos lá, continuando. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Veja, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Versículo 19 é aqui, ó. Presta atenção. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Olha, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Oh, glória. Veja, meu irmão, ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Que mundo era esse? O mundo, a humanidade, as pessoas não iam ver mais Jesus num corpo de massa corpórea, num corpo de carne e sangue, num corpo físico. O mundo não ia ver mais Jesus, meu irmão. Jesus está afirmando, é uma afirmação que Jesus estava fazendo para os seus discípulos. Ele não está nem fazendo para nós hoje, porque isso aqui é passado. Ele estava fazendo no momento ali da fala, do discurso, do ensinamento, da instrução que ele estava falando para os seus discípulos. É muito claro, e João estava presente aqui. E João sabia que o mundo não ia ver mais, porque Jesus não mentia, Jesus não mentiu. E João sabia que aquilo que Jesus estava falando ali era verdade. Jesus não mentiu em nenhum momento. Então veja, então a manifestação lá de 1 João capítulo 3, versículo 2, que João aguardava, não era o Filho do Homem vir, o próprio Jesus, o Filho do Homem vir. Não, mas não num corpo físico, mas num corpo glorificado. Era isso que Jesus estava falando. O mundo não veria mais. Mas o mundo daquele tempo viu o quê? Os sinais. A vinda de Jesus foi através de sinais. E uma das maiores provas da vinda do Filho do Homem foi um pedaço de muro lá em Jerusalém, meu irmão. Lá em Jerusalém, que é conhecido como o Muro das Lamentações. Não faz sentido. João não estava dizendo que Jesus viria num corpo de massa corpórea, de carne e sangue. Então João não entrou em contradição, como esse abençoado aí diz. Esse pastorzão aí, esse pregadorzão, sabe tudo, só que não. Eu não vou falar o nome porque por ética, tá entendendo? Mas não faz sentido, doutor. E muitos estão sendo enganados com esses falsos ensinamentos, meu irmão, com essas manipulações aí, esperando Jesus voltar, a segunda vinda do Filho do Homem, que era a manifestação, porque eles querem subir numa nuvem, eles querem ir para a eternidade num corpo de carne e sangue. Olha, você acha que lá na eternidade tem fofoca, doutor? Tem injustiça? Tem ira? Você acha que na eternidade lá existe padaria para você se alimentar de carne, de pão? Tem açougue? Não, doutor. Você acha que lá é um lugar de prostituição, de maus pensamentos, porque os maus pensamentos estão na nossa carne? De estar cobiçando as mulheres dos outros, dando em cima da mulher dos outros? Você acha que isso existe lá? Não, doutor. Nenhum filho de Deus irá para a eternidade num corpo de carne e sangue. A ressurreição dos mortos aconteceu no ano 70 também, onde aconteceu o estabelecimento do pacto da graça de uma vez para sempre, na sua totalidade, e onde o reino foi estabelecido. Onde nós conhecemos como a grande tribulação, o juízo de Deus, a ira de Deus, o dia da vingança do Senhor sobre Israel. A segunda manifestação, a primeira e a segunda manifestação da vida do Filho do Homem foi local, não foi global. Então veja, meu irmão, não faz sentido, doutor. É claríssimo. Apocalipse, capítulo
que ele cita também, ele cita essa passagem de Apocalipse, quando João estava na ilha de Patmos e João foi arrebatado em sentido. Veja, olha o que João escreveu aqui, ó, porque ali era breve, as coisas estavam para acontecer e era breve, estava próximo. Era nos dias de vida daqueles irmãos ali, das 7 igrejas da Ásia Menor, da Ásia ali, Esmirna, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo, Efésios. Então era para aqueles dias de vida daqueles irmãos ali, que hoje não existe mais. Então eram eles que deveriam estar atentos. Veja, no versículo 7, eu vou ler só o versículo 7. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens. Veja, isso foi revelado a João. O anjo revelou a João, para João escrever num livro para as 7 igrejas da Ásia. Não foi para as igrejas do Brasil, da África, do Japão, da Alemanha. Não, doutor. Olha, eis que vem com as nuvens. Nuvens aqui fala de juízo. Juízo fala de fogo. Juízo de Deus. O juízo de Deus sobre Israel. Nuvens é uma linguagem, é uma expressão falada entre eles, que eles entendiam muito bem. Nuvens, juízo de Deus. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Qual era todo olho que iria ver? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Quem era? Até os mesmos que o transpassaram. Mas iam ver Jesus não num corpo de carne e sangue, de massa corpórea. Todo olho ia ver, sim, viu, através de sinais. A destruição de Jerusalém, a queda do templo, o fim de todas as coisas. Olha, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram. A pergunta é, doutor, quem foi que transpassou Jesus? O exército do Império Romano, os soldados do Império Romano que não existem mais. Será que esses homens estão vivos, esperando a vinda do Filho do Homem? Vinha ainda em juízo? Será que eles ainda estão vivos? Então tem mais de 2.000 anos de vida, 20 séculos de vida, esperando a vinda do Filho do Homem. Então eles devem estar na casa dos pastores aí, esperando. Estão lá vivendo com os pastores lá. Só se for, meu irmão, na casa de vocês aí, pastorzão. Ó, até mesmo os que transpassaram. Não existe mais Império Romano, hoje é República Romana. Esses homens não existem mais. E todas as tribos da terra. Olha, e todas as tribos da terra também iam ver. Se lamentarão. João não estava escrevendo aqui, falando das tribos de índios aqui, da Baía de Traição. Não, doutor. Não é as tribos de índios da Baía de Traição aqui, da praia da Baía de Traição, aqui que fica aqui na Paraíba. É uma praia muito boa, eu conheço, já fui várias vezes. A praia de Baía de Traição. Lá tem índios, lá tem tribos de índios. Não, meu irmão. João também não estava falando das tribos de índios aí do Mato Grosso do Sul, né, da Amazônia. Não, doutor. Que patacoada é essa, meu irmão? Cadê as 12 tribos? Qual foi a nação que existia 12 tribos, conhecido como as 12 tribos de Israel, que pertencia aos filhos de Jacó? A tribo de Neftali, Dan, Judá, Levi, Simeão. Cadê, meu irmão? Cadê essas 12 tribos? Que não existem mais, não existe, meu irmão. E todas as tribos da terra se lamentarão. Terra aqui não é o planeta global, não é o mundo cosmo, doutor, o mundo criado, não. Terra lá, o mundo habitado. O mundo habitado por Israel. Não tem nada a ver, meu irmão. Que patacoada, meu irmão, é essa? Que mancada, doutor. Ó, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Então veja, as tribos da terra e os soldados iriam ver, os soldados que furaram Jesus, as mãos, os pés, as costelas, eles iriam ver e viram, realmente viram a segunda manifestação da vinda do Filho do Homem. Todo olho ali viu, sim, viu através de sinais o que aconteceu ali. Os sinais eram claros. Então veja, meu irmão, não faz sentido. João não estava esperando a manifestação da vinda do Filho do Homem num corpo de massa corpórea, num corpo de carne e sangue. Não, doutor, não faz sentido. João não estava falando sobre isso.
João não caducou, João não entrou em contradição. Quem entra em contradição é vocês, que não entenderam. Não entenderam o evangelho, não entenderam a palavra, não aprenderam o que é o tempo do verbo, o contexto cultural, o contexto histórico, o contexto do texto. Vocês não aprenderam, meu irmão. O tempo da escrita, tudo foi escrito antes de 70. Não tem nada que foi escrito depois de 70. Mesmo que tenha alguns aí que inventem que Apocalipse foi escrito no ano 95. Não. Se Apocalipse tivesse sido escrito no ano 95, então logo a gente descobre uma mentira, porque em 95 o templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70, não estava mais de pé, porque em 70 foi destruído. Não faz sentido. Então veja, meu irmão, é claríssimo. Olha aqui para terminar, Filipenses capítulo 3, versículo 20 e o versículo 21. Veja bem, ó. Olha, até o próprio apóstolo Paulo, meu irmão, o apóstolo Paulo, porque quando Paulo escreveu essa carta aqui para os irmãos de Colosso, ou para os irmãos de Filipos, no ano 58, na primavera do ano 58, ali no século I, essa carta foi escrita no ano 58. Então veja, Paulo escrevendo para os irmãos de Filipos. Veja bem, olha o que Paulo vai dizer aqui, ó. Versículo 20, Filipenses capítulo 3, que eu quero terminar aqui. Versículo 20 diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos. Olha, Paulo estava na espera. Paulo não viu a segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, porque Paulo foi morto no ano 68, a mando do imperador Nero. Entendeu? Então, mas Paulo, ele tinha em mente, ele esperava, ele aguardava. Olha, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos. Esse esperamos aqui não é nós. Paulo não está falando para nós. Ele está se colocando também, porque Paulo esperava. Vamos lá. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. Veja que era uma espera do Senhor Jesus Cristo, da segunda manifestação da parúzia que aconteceu no ano 70. Versículo 21. Que transformará o nosso corpo. Ele já, não foi nós. Não tem nada a ver, doutor. Olha, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, corpo de glória, meu irmão. Ô, glória, que palavra, que entendimento. Então veja, a mesma espera de João num corpo que João esperava, mas era num corpo de glória e não num corpo de carne e sangue. Errou, doutor. Olha, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Como é bom, como é claríssimo, meu, como é rico esses entendimentos, esses conhecimentos que a gente não entendia completamente, porque eu fui ensinado que Jesus estava voltando para buscar a sua igreja. Eu fui ensinado numa graça misturada onde eu passei 14 anos. Mas não, Jesus, ele já veio. A segunda manifestação aconteceu ali no ano 70. O juízo de Deus sobre Israel, onde aconteceu a parousia, onde os mortos foram ressuscitados, onde o pacto da graça foi estabelecido, onde o reino de Deus foi estabelecido. Entendeu? Então, não existe essa, João não caducou, João não entrou em contradição, porque o mesmo João que disse que eles estavam esperando aqui a vinda do Filho do Homem, a manifestação, como ele diz aqui, ó, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E Paulo também, falando aqui, ele diz que esperava num corpo de glória. Vamos ver? Veja, o mesmo João que falou isso aí, ele também ouviu Jesus falar que o mundo não veria mais ele. Olha o que Paulo diz, para terminar, vou terminar mesmo em Filipenses. Olha aqui que Paulo é tremendo demais, é claríssimo e contra fatos, não há argumento. Olha, que diz, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória,
segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então essa palavra que eu deixo, meu irmão, Jesus não volta mais. Jesus já voltou no ano 70. A primeira e a segunda manifestação aconteceu ali para Israel e foi local, não foi global. Amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Amém? Graça e paz, graça eterna.